Poucos nomes ecoam pela história de forma tão arrepiante quanto Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Um nome pronunciado em voz baixa. Uma lenda envolta em trevas e embebida em sangue. Nascida na nobreza, ela se tornou infame por sua crueldade indizível. Sua história, uma tapeçaria arrepiante, tecida de fatos e ficção, continua a fascinar e horrorizar séculos depois. Ela era um monstro depravado, uma vítima de conspiração ou algo mais complexo. No fundo do coração dos Cárpatos, a lenda começou. Dentro das paredes proibitivas do castelo de Sejte, uma história de horror se desenrolou que mancharia o nome Bathory para sempre. Esta é a história de Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Mas esteja avisado, depois de entrar em seu mundo de trevas, você pode nunca escapar de seu abraço arrepiante. Elizabeth Bathory veio ao mundo em 1560, em berço de ouro, em meio a imenso poder e privilégio. Sua família, o clã Bathory, estava entre os mais poderosos da Hungria, ostentando vasta riqueza e influência. A educação de Elizabeth foi repleta de luxo e cultura, cercada pelas melhores coisas que a vida podia oferecer. Mas mesmo em meio a tanta opulência, a escuridão espreitava. Desde tenra idade, Elizabeth demonstrava inteligência aguçada e sede de conhecimento. Ela se destacava em seus estudos, dominando vários idiomas e demonstrando fascínio pelo ocultismo e pelos aspectos mais obscuros da religião. Mas dentro da jovem condessa, uma sombra se agitava. Uma propensão à crueldade começou a surgir, manifestando-se de maneiras perturbadoras. Criados sussurravam sobre os acessos de violência e estranhas fascinações da condessa. Esses primeiros sinais prenunciavam os horrores que definiriam seu reinado. À medida que Elizabeth amadurecia, também crescia seu gosto pelo macabro. Rumores de acontecimentos estranhos começaram a circular pelo interior da Hungria. Sussurros de camponesas desaparecidas, sumindo sem deixar vestígios. A condessa, diziam, possuía um segredo obscuro, uma fome que não podia ser saciada por prazeres terrenos. Sua beleza, antes lendária, começou a assumir uma qualidade assustadora, quase predatória. Histórias se espalhavam sobre a crueldade da condessa para com suas criadas, particularmente as mais jovens. As punições que ela infligia tornavam-se cada vez mais brutais, alimentadas por uma sede aparentemente insaciável por sangue. Sua reputação de senhora cruel e caprichosa espalhou-se como fogo, incutindo medo nos corações daqueles que ousavam cruzar seu caminho. Após a morte de seu marido, Ferenc Nadasdy, Elizabeth herdou suas vastas propriedades, incluindo o imponente castelo de Sejte. Foi lá, dentro das paredes impenetráveis do castelo, que seu reino de terror realmente começou. Sejte, situado no alto de um penhasco rochoso, tornou-se um lugar de medo. Os moradores locais sussurravam sobre gritos de gelar o sangue, ecoando do castelo à noite. Viajantes evitavam o caminho que levava aos seus portões, temendo a ira da condessa e sua crescente legião de servos devotados, cúmplices em seus rituais horríveis. Dentro das paredes do castelo, uma verdade horrível se desenrolou. Elizabeth, obcecada em manter sua beleza jovem, buscava métodos cada vez mais horríveis para preservá-la. Ela acreditava que banhar-se no sangue de jovens virgens era a chave para a juventude eterna, uma crença alimentada por suas interpretações distorcidas do folclore antigo e práticas ocultas. O reino de terror, que era a vida de Elizabeth, finalmente veio à tona em 1610. Seu primo, Gheorghe Thurzó, incentivado por rumores de atrocidades inimagináveis ocorrendo dentro das paredes de Sejte, iniciou uma investigação. O que Thurzó e seus homens descobriram horrorizou até os mais experientes. O castelo, eles descobriram, era um testemunho horrível da loucura de Elizabeth.
As masmorras e câmaras de tortura do castelo revelaram uma cena de horror indizível. Instrumentos de tortura, projetados para infligir dor inimaginável, estavam espalhados por todo o castelo. O cheiro de sangue e decomposição impregnava o ar, uma lembrança sufocante dos horrores que haviam ocorrido dentro daquelas paredes de pedra. Turzó, sobrecarregado pelas evidências, acusou Elizabeth e 4 de seus servos pelo assassinato de centenas de jovens. A condessa, eles alegaram, havia atraído essas almas inocentes para o castelo com promessas de trabalho e uma vida melhor, apenas para submetê-las a torturas inimagináveis e a uma morte horrível. Diante de evidências esmagadoras e da corte da opinião pública, Elizabeth Bathory foi colocada em prisão domiciliar em seu próprio castelo. Emparedada em um quarto na torre, ela permaneceu prisioneira até sua morte, 4 anos depois. Seus cúmplices tiveram um fim mais rápido e brutal, condenados à morte por seu papel nos crimes da condessa. Apesar das evidências contundentes apresentadas contra ela, Elizabeth Bathory nunca foi julgada. O nome de sua família, sua riqueza e sua posição social a protegeram da força total da lei. No entanto, mesmo confinada, o reinado de terror da condessa continuou a dominar a imaginação do público. Boatos se espalharam como fogo, alimentados pelos testemunhos horríveis daqueles que haviam testemunhado os horrores em primeira mão. Legado de sangue. A lenda de Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, tornou-se uma história de advertência sussurrada em volta de fogueiras e recontada em voz baixa. Sua história, uma mistura arrepiante de fato e ficção, transcendeu o tempo, consolidando seu lugar nos anais da história como uma das mais prolíficas assassinas em série de todos os tempos. Ao longo dos séculos, sua história foi contada e recontada, cada nova versão adicionando camadas de mito e especulação. Ela era um monstro sanguinário, enlouquecida por sua própria vaidade e desejo por poder? Ou ela foi vítima das circunstâncias, um peão em um jogo maior de intrigas políticas e lutas pelo poder? A verdade enterrada? Nos últimos anos, historiadores e estudiosos começaram a reexaminar o caso de Elizabeth Bathory, questionando a validade das acusações feitas contra ela. Alguns argumentam que a condessa foi vítima de uma conspiração, um bode expiatório conveniente para as ambições de rivais sedentos por poder. Eles apontam para a falta de um julgamento formal, a natureza questionável das evidências apresentadas e o clima político da época como evidências de uma possível armação. Outros sustentam que, embora o número de vítimas atribuídas a Elizabeth possa ser exagerado, não há como negar a brutalidade dos crimes cometidos dentro das paredes do castelo de Ksecht. Os testemunhos daqueles que ousaram falar contra ela, as evidências físicas descobertas dentro do próprio castelo, pintam um quadro sombrio de uma mulher consumida pela escuridão. Condessa, vítima ou monstro? A passagem do tempo pouco fez para diminuir o fascínio por Elizabeth Bathory. Ela permanece um enigma, uma figura envolta em mistério e controvérsia. Ela era um monstro, uma vítima ou uma combinação complexa de ambos? A verdade, perdida nas brumas do tempo, pode nunca ser totalmente conhecida. Mas uma coisa permanece certa: a lenda da Condessa Sangrenta continua a cativar e aterrorizar, servindo como um lembrete arrepiante da escuridão que pode se esconder sob a mais bela aparência. O mistério permanece. Ao caminhar pelos corredores em ruínas do castelo de Ksecht hoje, pode-se quase sentir o peso da história. O silêncio é quebrado apenas pelo vento, assobiando pelas paredes em ruínas, sussurrando histórias de horror e intriga. É um lugar onde a linha entre fato e ficção se confunde, um lugar onde o passado se recusa a permanecer enterrado.
A lenda de Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, continua a fascinar e horrorizar na mesma medida. Ela permanece um enigma, um lembrete arrepiante do lado negro da natureza humana. Sua história, uma tapeçaria tecida de poder, beleza, loucura e sangue, serve como um alerta severo que mesmo nos castelos mais opulentos, monstros podem se esconder, e às vezes esses monstros têm rostos bonitos.